saindo para revezar a cadeira. Eu vou trazer exatamente o nosso entrevistado, o nosso companheiro Edson. Na verdade, não se trata de entrevista, se trata de uma conversa entre amigos em que a gente recebe em nossa casa pessoas maravilhosas todos os dias e quando chegam coletivamente assim, por que não trazê-los para conversar? Eu vou aproveitar aqui enquanto ele está se aprontando para sentar junto conosco. A cara da beleza. A cara da beleza. Pô, não, mas é bom porque você termina ouvindo o que está aqui de retorno, né? Então tá aí, né? Então tá aqui o companheiro. Para você que não tá ouvindo, eu tô colocando aqui malandrinha. Demorou, mas chegou com Edson Gomes. Bom, radialista eu sei que você trabalha com rádio, também trabalha na área, militar também, né? Radialista, militar, tá na área da saúde, tá na área da advocacia. Se eu for começar a dizer aqui, vou só perguntar o que você não é. É cantor? Não. Então vou tirar a música daqui e vamos... Cantor, musicista, não tive os dotes para isso não. Mas poeta, escritor, professor, eu andei fazendo um bocado de coisa nessa vida de meu Deus. E coloca coisa nisso. Edson, você foi candidato a vereador lá no município de João Pessoa. Sua defesa pela região ali dos bairros ligado ao Cristo é muito grande e permanente dentro das suas redes sociais, mas diante do Partido dos Trabalhadores, diante da posição do partido, como você está vendo exatamente essa chegada do companheiro Lula, as pesquisas do companheiro Lula, dentro da área inclusive que você atua, que você trabalha, eu não posso assim trazer essa para falar de uma área só, é impossível. Vamos falar só de saúde? Não tem como englobar isso da saúde. É uma área bem vasta, você participa de várias lutas, eu acho que o momento é esse. Quais são as reais lutas que você participa dentro do Corém? Enfim, quais são as maiores lutas que você participa diante aí da política, diante do Partido dos Trabalhadores, Edson? Bom, primeiramente, bom dia ao companheiro Feitosa que está aí conosco, o professor Tiago, que também acabou de participar por aqui, o companheiro Sérgio, aos nossos Face Friends que estão nos acompanhando aqui, a todos os ouvintes que lhe acompanham através aí das caixas de som espalhadas pela Grande Bahia, que leva a sonoplastia desse ambiente, que é um ambiente de criação de conhecimento e de esclarecimento à população de um modo geral. Primeiro de tudo, deixar o meu bom dia. A sua pergunta era muito pertinente, porque ela traz um tema que para nós é fundamental. Nós sempre tivemos a crença de que Lula venceria as eleições. Que venceria as eleições de 2018, caso não tivesse acontecido o fatídico, a fatídica presença do Sérgio Moro à frente daqueles processos, que guiou os processos de forma a manter Lula preso e inviabilizar a sua campanha. E a gente sabe o quanto que o PT se esforçou, mesmo com Lula preso, em chegar a um segundo turno, né? Eu diria um segundo turno muito vitorioso. Heróico, inclusive. Com a presença, eu diria heróico, né? Vitorioso, heróico, com a presença do Fernando Haddad, num momento em que se instalava uma crise, né? Onde a direita, né? Criou uma crise moral e ética sobre o PT, né? Sobre o PT e usou isso numa campanha extraordinária no tamanho e no volume que se fez de uma campanha difamatória contra os petistas e os seus membros. E essa esperança, né? Lula sempre disse uma frase que eu acho fundamental repetir aqui, que a esperança venceu o medo. Embora nós nunca tivéssemos perdido a esperança, mas a gente sabe a dificuldade que foi o embate das campanhas de 2018 e 2020, e nós sabemos as dificuldades que nós vamos enfrentar em 2022, porque será uma das campanhas, eu diria, mais violenta que o Brasil já teve. Eu acho que essa campanha será a campanha mais violenta do que as campanhas do tempo do Império ou no início nos primeiros anos da Primeira República, onde a gente sabe que os candidatos desapareceram, assassinados, etc. Então eu temo muito, inclusive, pela vida do Lula, né, pela vida dos companheiros que se sobrepõem nesse tecido social como candidato, uma vez que
a violência, né, da extrema-direita no Brasil e no mundo. Não é uma questão só de Brasil, mas no Brasil e no mundo. Muitas vezes a gente vê aí que ceifam vidas, né, que deixam famílias órfãs de seus representantes, que deixam partido órfão de seus representantes, nos mais variados pontos do mundo, e no Brasil não seria diferente. E essa nossa esperança, ela vem porque é o seguinte: todos nós sabemos que a partir da chegada, da derrubada do governo Dilma, governo legítimo, teve cerca de 54% dos votos, um governo que foi aprovado pelo povo, né? Com a derrubada desse governo Dilma, uma das primeiras medidas que o governo usurpador tomou foi a PEC, que limitou os gastos públicos e impactou diretamente saúde e educação. O companheiro levantava aqui, o companheiro Tiago, que me antecedeu, levantava aqui que o Brasil sai da 6ª posição economicamente e cai, né, na 13ª posição, uma posição que há muitos anos mesmo, o Brasil não ocupava essa posição, não chegava a ocupar essa posição, um PIB tão fraco que foi o PIB que chegamos agora. É óbvio que os bolsonaristas e a equipe do atual governo acreditam essa situação de queda do Brasil à pandemia. Mas nós que estamos olhando os dados, nós sabemos que não tem a ver com a pandemia. Se você olhar os dados da Receita para 2021, foi o ano em que mais se arrecadou no Brasil. O ano em que se teve o maior índice de arrecadação, tanto de ICMS, né, como dos outros tributos federais, foi onde houve o maior volume de arrecadação. Então nós não temos aí, de fato, um problema do PIB com a pandemia. Nós tivemos um problema de gestão administrativa e de orientação das políticas públicas. E por que dizer isso? Se a gente analisar, por exemplo, a saúde em especial, nós temos categorias que organizam há anos, né? Que lamentam há anos, que pedem há anos a aprovação de determinados PLs que seriam em seu favor. E aí eu traria aqui especificamente os profissionais de enfermagem, cerca de 2,5 milhões de profissionais de enfermagem espalhados pelo Brasil, a Paraíba chegando à casa dos 50 mil profissionais de enfermagem, né? A Prefeitura e o Estado empregam cerca desses 50 mil aí na casa de 10, 11 mil profissionais de enfermagem, e que há anos nós clamamos. Eu fui diversas vezes em movimentações em Brasília, passeada de rua, reunião com deputado, plenária, participação em plenária. Nós fomos diversas vezes para defender ali a regulamentação da jornada de trabalho em 30 horas. E outras categorias já tem 30 horas garantida por lei e a enfermagem ainda não conseguiu. Uma outra grande demanda da enfermagem no campo da saúde, e quando você me faz você me traz esse questionamento e eu trago a enfermagem para demonstrar isso, é que esse contingente de enfermagem, a mão de obra da saúde hoje, especificamente a mão de obra do SUS, é composta de cerca de 70% de profissionais de enfermagem. Não há uma unidade básica de saúde, seja em Bahia, seja em Santarém, no Pará, seja em João Pessoa, ou em Carrapateira, sei lá, na cidade menor que você tiver na Paraíba, não tenha uma unidade básica de saúde que não tenha um profissional de enfermagem. Pode não ter médico, pode não ter dentista, pode não ter psicólogo, mas o profissional de enfermagem está lá atendendo o cidadão, fazendo as consultas de enfermagem, fazendo a distribuição do medicamento quando é ele que faz, fazendo as consultas de gestante, distribuindo, né, e fazendo o aprazamento da medicação de hipertenso, de diabetes e de outras patologias. Então são esses profissionais que estão atendendo nos 223 municípios da Paraíba, faça chuva, faça sol, em alguns lugares atende até a noite. E sem contar da mão de obra hospitalar. Tem esses profissionais mal pagos, né? A grande maioria desses profissionais hoje, profissionais com doutorado, eu estou me referindo a profissional com doutorado, percebe salários em torno de R$ 1.500. Quando você vê assim, tem enfermeiro que ganha muito bem, Enfermeiro do Tribunal de Contas deve ter uns 2 ou 3,
enfermeiro da União, da Câmara dos Deputados, né, do Tribunal de Contas da União ganha muito bem, 16, 20, 25 mil reais, ganha muito bem. Mas 99,9% dessa população ganham pessimamente mal, né, e a grande maioria deles ganham em torno de R$ 1.500 por mês, pago nos diversos municípios, né, que compõem aí esses 5.400 municípios, 5.470 municípios que compõem toda a Federação Brasileira. Então essa é uma realidade que a gente precisa mudar, e eu só vejo um caminho para mudar isso. Você tendo a eleição de Lula, né? Primeiro, e aí já sinalizou para isso, primeiro para a gente poder reformular ou para poder revogar a lei que aprovou, né, a famigerada reforma trabalhista, que trazia em seu discurso uma necessidade, né, de modernizar as relações de trabalho, mas que na verdade só veio tirar direitos dos trabalhadores, direitos esses históricos, né, desses trabalhadores, da grande maioria dos trabalhadores, né, que veio atingir diretamente a sindicalização, sindicato esses que defendiam os trabalhadores. Então é nesse contexto que nós precisamos trazer o Lula para o debate. E precisamos revogar também o teto de gastos, para que a gente possa ver investimento nas unidades básicas de saúde, que não está tendo. Está paralisado investimento nas unidades básicas de saúde desde 2016. Está paralisado. Você escuta todo dia na rua as pessoas dizendo que não tem remédio mais nas unidades de saúde. Os programas de hiperdia estão paralisados. Os programas, né, em muitos locais não tem mais remédio para diabetes. As pessoas têm que comprar, porque a grande maioria das medicações que eram distribuídas não se distribui mais. Isso porque também foi atacado aí você trouxe um tema importante, que foi o ataque sistemático à farmácia do trabalhador e à farmácia popular, que tinha subsídio para as medicações, né? Determinados pacotes de medicações que na farmácia tinha subsídio, que o trabalhador ia lá e pagava uma quantia baixa por esses medicamentos. Essas medicações foram tiradas do subsídio do governo e os trabalhadores estão voltando a pagar os preços cheios. Mais adiante nós vamos falar dos impactos da guerra nesses preços de medicamentos. Então, basicamente é isso. Nós precisamos trazer Lula de volta, porque Lula é a esperança para trabalhadores e trabalhadoras desse Brasil de que a gente vai conseguir vencer essa situação difícil que se instalou em 2016 e que se aprofundou a partir de 2018 no governo Bolsonaro. Bom, acho que a gente já pode pegar essa deixa do efeito guerra, né, e já trazendo para cá na situação exatamente da surpresa da semana, né, é possível que a gente também não aborde tal assunto, que é o aumento consecutivo de 3 combustíveis importantes para o crescimento do país: o óleo, a gasolina e o gás de cozinha, né, que vai afetar diretamente todos os lares que utilizam do gás de cozinha para fazer seus alimentos e naturalmente vai mexer na renda familiar, né, além evidentemente, os preços dos transportes que irão aumentar consequentemente com isso. Já é um efeito guerra ou é um efeito diferenciado? Você vê dessa forma, é um efeito mamãe falei, vou dar um exemplo doido, para que engane o povo e que mostre exatamente um desgoverno que não sabe gerenciar nada. Olha, a gente tem aqui a economia, Paulo, ela funciona em cadeia. A economia ela não funciona isoladamente. A economia é uma cadeia de atividades onde determinados fatos políticos, históricos, né, eles têm influência nessa cadeia determinada. Quando a gente pensa, por exemplo, combustível, a gente está falando de commodity, né, commodity. O que é uma commodity, aqui a grosso modo, aqui nós estamos fazendo uma aula de economia, né, de mercados, mas o que é uma commodity a grosso modo? Commodity é tudo aquilo que é, digamos assim, é parte daquilo que é produzido e que é vendido, que é negociado numa bolsa de valores. Então, combustível, por exemplo, se você abrir hoje, você abriu a porta de uma corretora de valores hoje, vou trazer duas aqui, mas tem Barrico, a XP, a CRIA e muitas outras. A primeira coisa que você vai ver lá, você botar PR
TR4 é a ação da Petrobras. E eu quero trazer só um dado, é o seguinte: mais ou menos em outubro, setembro, uma ação da Petrobras teve uma queda e chegou a ser vendida ali na casa dos R$13. R$13 uma ação da Petrobras. Então você ia lá nessa corretora, depositava um dinheiro, comprava, sei lá, 1.000 ações a R$13, pagava R$1.300. Passou novembro, finalzinho de novembro, meados de dezembro, essa mesma ação que há 3 meses ou 4 meses para trás tinha custado em torno de R$13, ela estava custando R$29, quase 30. Se você, quem abriu a home broker de uma dessas corretoras, percebeu que o preço de uma ação da Petrobras ontem, aquela mesma que você comprou de R$13, estava custando cerca de 34 em coisinha, ou 33 e chegando a 34, porque ela fica variando o dia todo conforme o volume negociado. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, e Feitosa já alecou isso muito aqui quando me antecedeu, que essa questão do preço do combustível está atrelado ao lucro que os seus investidores ganham, recebem esse lucro, seja o lucro direto pela valorização ascendente do preço das ações, ou seja o lucro advindo dos dividendos. Cada ação que você compra da Petrobras, no final de um determinado período, a Petrobras vai devolver para o acionista um determinado valor sobre aquela ação. 10 centavos, 5 centavos, que parece muito pouco. Eu vou ter uma ação de R$34, vou receber no final do mês, ou seja, no trimestre, sei lá, 5 centavos por ela. Mas para quem tem 200 milhões, por exemplo, investido em ações, 200 milhões de ações, por exemplo, isso é um volume de dinheiro muito alto. Então, quando começa a guerra, essa guerra impacta o mercado internacional. Então, lá onde é negociado, na bolsa onde se negocia os barris de petróleo, que não é no Brasil, tá? Nas bolsas internacionais onde se negocia os barris de petróleo, que é o petróleo chamado Trend bruto, é um tonel de um barril, né? Um barril mesmo, a turma chama, vende lá esse tonel de petróleo. Ele chegou essa semana, ontem, a R$115. Lembrando que esse barril de petróleo, antes da guerra, ele estava na casa dos 97, 95, 98. Então já estava um preço parecido. Então ele já tinha um preço parecido. Mas o que tem aumentado o preço dos combustíveis no Brasil não é o preço do mercado internacional, é o processo de dolarização dos derivados do petróleo e seus derivados, que repassa do mercado internacional em dólar para o brasileiro. Aí com a desvalorização da moeda nacional, cada vez que o dólar aumenta, eu desvalorizo minha moeda nacional, eu desvalorizo o real. Porque o aumento do dólar, na verdade, não é o dólar que aumentou. Quem diminuiu foi o real. Porque a gente precisa entender esse movimento. Porque a mídia hegemônica, ela vai dizer muito o seguinte: olha, o dólar aumentou para 5,70. O dólar não aumentou nada, o dólar continua no preço. O que diminuiu nesse caso foi a nossa capacidade de comprar o dólar. Então eu tinha R$1, comprava $1. Então $1 era R$1, paridade. Quando o meu real desvaloriza para 50 centavos, agora eu não consigo comprar mais com R$1, eu não consigo comprar mais $1, só consigo comprar meio dólar. Então agora eu vou comprar, para comprar $1 eu tenho que ter R$2. Exatamente. Então o real que desvaloriza. Então quando você pega os preços praticados no mercado internacional, praticado na Europa, e você aplica dentro do Brasil esse preço através de uma precificação atrelada ao dólar, o desastre é esse. Então uma outra razão que a gente quer e a gente acredita, e se possível a eleição de Lula no primeiro turno, é justamente a necessidade de modificar essa política de preço da Petrobras. Porque estão fazendo uma lei de modificação de política de preço da Petrobras aí, mas acontece que essa lei vai provocar um tremendo impacto na economia dos estados, que uma das principais fontes de renda dos estados hoje é o ICMS sobre os combustíveis, sobre os derivados de petróleo. Então querem congelar esse ativo dos estados, e os estados vão ficar sufocados, né, porque vão perder um volume enorme de receita
com a redução do seu ICMS. Então esse é um ponto importante. Um outro ponto é que a partir da guerra, você tem uma espécie de estagnação da economia global. É óbvio que é uma guerra que acontece no leste europeu, né? E aí a gente se pergunta, mas o que é que tem a ver o Brasil com a guerra que ocorre no leste europeu? E aí vai as sanções impostas pelos Estados Unidos à Rússia. Os Estados Unidos entra nesse conflito. Primeiro, ele incitou a Ucrânia a entrar no conflito, garantindo que a Ucrânia entraria na OTAN e a partir daí passaria também a ser um membro da União Europeia. Olha, com essa possibilidade, o que é que a Rússia argumentou? Disse, olha, eu não vou permitir que se instalem os mísseis da OTAN, que se instalem bases militares da OTAN nas proximidades do território da Rússia, né? Nós temos base da OTAN no Brasil, nós temos base da OTAN na Itália, nós temos base da OTAN na Alemanha, nós temos base em diversos países da Europa. Então eles começaram a fazer um cinturão em torno da Rússia na tentativa de uma eventual necessidade, essas bases da OTAN todas juntas sufocarem a Rússia. Então o governo russo, defendendo os interesses do seu povo e do seu Estado enquanto governo, que isso é o papel dele, disse, não, nós não vamos permitir isso. Se tentarem isso, nós vamos invadir a Ucrânia. E as negociações não avançaram, e aqui eu digo que foi uma tremenda falha da diplomacia internacional, não ter avançado nas negociações, e fez com que o governo russo, com seu exército, né, fosse para cima da Ucrânia e fosse esmagando a Ucrânia palmo a palmo. Muita gente diz assim, olha, a Rússia não vai conseguir esmagar a Ucrânia. Vai. Só na fronteira, no dia anterior à invasão, né, a ocupação dos primeiros metros da Ucrânia, a União Soviética tinha só de soldados 190 mil soldados. 190 mil soldados. Nós estamos falando de uma população enorme que tem a União Soviética, um peso enorme que tem a economia da União Soviética, um tamanho gigantesco que tem a União Soviética para a Europa, né? Para você ter ideia, depois da União Soviética, depois da Rússia, você vai ter a Ucrânia como o maior país da Europa, né? Daquele continente ali. Então tudo isso é um impacto. Além disso, nós vamos ter aí, segundo os estudiosos, os textos que eu já li, nós vamos ter aí um acréscimo de precificação em torno na casa de 20 a 25% em decorrência dessa guerra. Então, seu pãozinho francês que você compra na padaria de Dona... Diga o nome da padaria. Não, vamos botar aqui Tropical, né? O nome da padaria, do pãozinho francês que você compra na padaria Tropical vai ser impactada pelos efeitos da guerra. E por que vai ser impactada pelos efeitos da guerra? Porque a Rússia é uma das maiores produtoras de trigo do mundo. Porque a Ucrânia é uma das maiores produtoras de trigo no mundo. Junto a Rússia e a Ucrânia são os quintos, eles juntos representam a quinta potência produtora de grãos no mundo. Então eu estou falando de grãos aqui porque além do trigo eu estou acrescentando também o milho, né? E aí nós vamos ter uma outra situação que é importante a gente pensar nisso. Situação essa: quando iniciou a guerra, que a OTAN, junto com o seu bloco, junto com a Europa, aplicaram as sanções à Rússia, uma das primeiras coisas que foi impactada, por exemplo, no Brasil, é a compra de fertilizante. De todo fertilizante utilizado no Brasil, de 25% a 30% desse fertilizante vem da Rússia. Fertilizante esse que vai fomentar a produção do agronegócio brasileiro. Então, segundo dados do Ministério da Agricultura, por volta do final de julho, já vai ser impactada, toda a produção agrícola brasileira vai ser impactada pela falta de esse insumo principal, que é o que aumenta a produtividade, que são os fertilizantes. E que nós abandonamos a produção de fertilizante, assim como abandonamos o refino de petróleo,
E aí nós tínhamos no governo Lula e no governo Dilma, nós tivemos fortes incentivos do governo na criação e na industrialização do petróleo brasileiro a partir da criação de refinarias e de movimentação das refinarias já existentes, de melhoramento das refinarias já existentes. Programa esse que foi abandonado. Então, se você chegar, por exemplo, em Recife, você vai encontrar a refinaria Abreu e Lima em completo abandono. Foi abandonada a sua construção e eles usam esse argumento porque a refinaria que custava 4 bilhões agora está custando 8. Está custando 8 porque tudo aumentou. Então, se você pega uma obra que vai durar 10 anos para construir, ela vai iniciar custando 1 milhão e vai terminar em 10, porque ela tem um custo todo ano de aumento. Então isso é normal realmente. Mas eles usam esse argumento e grande parte da população comprou esse argumento de que era fruto da corrupção, os preços que iam aumentando o valor das obras, da refinaria e das obras. E por isso abandonaram as obras e fizeram a opção por importar a maior quantidade de petróleo refinado para o Brasil. Isso aumentando os preços, já como eu já disse no início da nossa fala, preços esses alinhados pelo dólar e pelo mercado internacional. Durante a tua explanação, eu fiz uma pequena pesquisa rápida aqui. E em 2018 eu sou o cara do carro do ovo, né? Tem aí um carro aqui no município que vai com minha voz vendendo ovo na porta da casa das pessoas. Em 2018, uma bandeja com 30 ovos na sua porta, você comprava por R$7, né? Então a gente tem aqui em 2022, eu gravei esta semana ainda, né? A gente está falando hoje exatamente um sábado, então eu gravei agora na quinta-feira para o mesmo carro do ovo, a mesma bandeja com 30 ovos na sua porta por R$17. R$17. E vale salientar que esse ovo que você está se referindo não é o ovo de primeira. Não é o ovo de primeira, não. Não é aquele ovo maior, não. Isso é o ovo menor. Ovo branco, aquele ovo comprado em quantidade lá no Ceasa, que é distribuído nos carros de ovos. Em menor quantidade. E ele é menor, o tamanho dele é menor, o peso dele é menor. O que é que ocorre o preço do ovo como de diversos produtos? Você vai notar, uma coisa que você vai notar é o aumento do preço do fubá. O velho cuscuzinho que salva a vida de muita gente, ele vai aumentar de preço. Hoje um pacote de fubá no mercadinho. No mercadinho aqui, vou pegar o Fonseca, que é o supermercado mais perto. No mercadinho, né? Fonseca, nós temos um pacote de fubá hoje na casa dos 1,70, 1,80, né? Se for um mini mercadinho onde o custo dele é maior, ele vai para R$2. Então você tem aí já um preço importante. E qual é a alimentação básica do frango e da franga de postura? É ração, né? À base de milho e soja. Tanto o milho como a soja, como eu já disse anteriormente, são negociados na Bolsa de Valores, são commodities. Então, mais uma vez, Bolsa de Valores que se baseia no preço do dólar e que aumenta o preço para o produtor da aquisição de ração de frango. Dispara onde isso? No preço do ovo. Dispara no preço do ovo. Ovo esse que junto com o cuscuz, que é a alimentação, uma da alimentação básica do trabalhador. Dificilmente um trabalhador da construção civil, um trabalhador de higienização de hospital, ele não sai de casa, ou leva o seu ovo com cuscuz, ou sai de casa já com esse ovo com cuscuz já alimentado. É a alimentação básica. Porque não dá, se você tem um quilo de pão que custa 6, 7, 8 reais, não dá para ele comprar um quilo de pão, tu vem 6, 7 pão, 10 pães no máximo um quilo de pão. Às vezes tem 4, 5 meninos em casa, mais 2. Não sei como é muito difícil. Então é muito difícil alimentar com pão. E o pão precisa de queijo, o pão precisa de manteiga e por aí vai. Então não dá para alimentar. Aqui, ó, esse aqui é um exemplo rápido, porque eu faço também gravações para supermercado. O flocão, a gente anunciou aqui R$1,35. Esse flocão você vê que não é uma marca importante. Eu estou dizendo assim, um flocão, um floco de milho, que não é uma marca importante, R$1,35. Então a média de R$1,50 num flocão é o que você está falando, é na média de uma marca melhorzinha. E eu gravava esse mesmo comercial há um ano atrás a 79, a 78, a 50 centavos em uma grande promoção em um produto com a menor qualidade, né? Então a gente já viu que tem um crescimento de 100% em cima do valor em menos de um ano.
E isso diretamente na renda ou na cesta básica do povo. Aí não vamos nem falar da picanha, não vamos nem falar da alcântara, não vamos nem falar das carnes nobres de um boi, porque isso aí a gente já não sonha mais com isso há muito tempo. E o ovo, que é um alimento saudável, também agora está virando um alimento salgado. E aí, você falou da picanha e da carne nobre, eu vou fazer isso aqui. Você pega a picanha, a chamada picanha australiana, que está em torno de R$100 o quilo, isso é impensável o trabalhador comer um quilo dessa picanha. Se ele comer um quilo de picanha de 100, R$110, como só vendo uma peça dessa picanha deve custar em torno de 150, 170, R$120. Então, se ele fizer isso, ele não alimenta a família dele, vai comer só um dia aquela peça de picanha que dá 1,5 kg, 1,4 kg. Essa picanha, a grande maioria dessa picanha é produzida para ser vendida no mercado internacional. Então, os grandes frigoríficos que ocupam parte das terras da Amazônia, que muitos deles fomentam o desmatamento esse que tem sido fomentado pela atual administração federal e que a gente tanto viu em 2019, 2020, teve o dia do incêndio. Imagina, nunca se perceber isso no Brasil, né? Se marcar um dia, os fazendeiros na região do Amazonas marcaram um dia para passar incendiando, né? E queimaram uma considerável parte da floresta. Isso porque precisa aumentar os pastos para criar gado, para vender para os frigoríficos, fazer suas exportações. E enquanto isso, nós não comemos aqui a melhor carne, porque nós não temos preço, o preço não chega para a gente. E mesmo aquela carne de terceira e de quarta que fica aqui, né? Que é a costela, o patinho, a paleta, essa carne já está na casa dos 35, 40, 43, 44 reais o quilo. Então é emblemático isso. E é mais uma vez o que eu digo, a gente precisa de um governo, primeiro, que assuma o controle da nação, que crie políticas públicas, né? Tanto para ajudar o pequeno produtor, e aqui eu faço uma referência, né? Porque no governo Lula e Dilma nós tivemos uma fomentação da agricultura familiar, né, com os verdadeiros criação dos cinturões verdes, que abastecia escolas, tinha merenda para os que criavam os leguminosas para vender nas escolas. E essa rede criava toda uma rede de consumo, e essa rede de consumo fazia cair preço, porque, né, atingia diretamente os grandes produtores. E o que queriam era isso, acabar essa rede da agricultura familiar para que os grandes produtores pudessem vender seu produto livremente. Então, melão, por exemplo, você vai comprar melão que vem de Rio Grande do Norte, uma grande produtora de melão, que vende o melão para a China, para o mercado europeu, e aqueles que são de menor tamanho, de uma qualidade não muito bem vista aos olhos, são vendidos no mercado nacional. É isso que eu tenho. Por isso, a nossa esperança no governo Lula, e sobretudo que a vitória dele venha rápido no primeiro turno, para que a gente possa ter de volta essas políticas públicas. Tempo estourado. Estouradíssimo o tempo. Na verdade, você não está nesse tempo, você está 3 minutos a mais desse tempo. Porque quando eu marquei o tempo, a gente deixou aí, já tinha 3 minutos de conversa. Ok. Edson, acredito que uma nossa nova conversa seria fundamental para um outro momento, evidentemente que você venha sozinho, né? A gente simplesmente distribuímos um tempo de 30 minutos para cada companheiro. Tivemos o Feitosa, tivemos o Tiago, que pontuou as questões do PT municipal. O Feitosa falou algumas questões também na área nacional. A gente começou falando dentro da sua luta na saúde, mas passamos também, inclusive, para esse tema da guerra. Eu tenho certeza que agora fica o seu espaço para você deixar uma mensagem final e aí a gente fazer o encerramento desta live e já deixar um espaço aberto para que a gente volte outras vezes nesse espaço aqui e fazer com que essas ideias ou que a gente possa debater de fato políticas públicas importantes para o crescimento do nosso município, do nosso estado e também do nosso Brasil. Edson. Bom, Paulo, de primeiro eu já agradeço o reconvite para vir aqui novamente e participar desse espaço, que é um espaço, eu diria, importante para a gente fazer os debates. E abriria essa minha despedida aqui, fazendo aqui, fortalecendo a luta dos companheiros e companheiras da enfermagem, né, que agora estão numa luta fenomenal pela aprovação do PL 2564, PL esse que já tramitou no Senado Federal e que agora está na Câmara. E o que nós queremos nesse momento é que
o Arthur Lira, presidente da Câmara, coloque em votação, né? Nós já tivemos aqui garantido o apoio do deputado Fê Anastácio, nós temos o apoio de diversos deputados, né? De deputados petistas no Brasil todo, que nós tivemos contato, já tivemos o apoio, né? Desse deputado à aprovação do PL. Então a gente espera que o Arthur Lira paute o mais rapidamente possível esse PL para que os companheiros, as colegas e os colegas da enfermagem possam ter aí um piso salarial nacional digno da categoria. E digo isso fazendo alusão aqui à luta do coletivo Ananelli de Enfermagem, da ABEM Paraíba, do Sinfep, do Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Paraíba, do Sindicato de Técnicos Auxiliares, dos Servidores Públicos do Estado da Paraíba e das demais entidades, né, da Federação Nacional do Enfermeiro, da FNE, então das diversas entidades que compõem o Fórum de Luta em defesa do PL 2564. Então, a eles aqui toda a minha admiração, meu respeito, né, e a gente está sempre nessa luta, sempre dialogando. E queria também, antes de finalizar, deixar aqui o meu repúdio, à forma, né, como determinadas pessoas, não as conheço, não sei quem é, têm tratado, sobretudo, a população LGBTQI+. E trago isso no nome da técnica de enfermagem, Fernanda Falcão, é uma pernambucana de 29 anos, né, é travesti, mulher trans, preta, né, e ativista dos direitos humanos. Que agora, essa semana, ela teve que pedir asilo na Espanha, porque por diversas vezes tentaram tirar sua vida e tentaram matá-la. Então, a gente deixa aqui o nosso repúdio a essa atitude vil, né, desses machões, né, que se dizem machões, revestidos da homofobia, né, que querem, de toda forma, empleitar violência contra aqueles que eles julgam diferente deles, né? Isso vale também no campo da religião, no campo da ciência, no campo da tecnologia. E, mais uma vez, agradecer a você pela abertura do espaço, dizer que estamos sempre à disposição e que em breve estaremos aqui de novo debatendo nosso tema. Dizer que quem quiser nos acompanhar, nosso canal no YouTube, o canal do professor Edson Gomes, está lá à disposição com vários conteúdos, né? Com diversas lives lá também dispostas lá. E temos também aí um programa toda segunda-feira, né, a partir das 20 horas, que é o programa Lato Senso, comandado por nós também lá no YouTube e no Facebook. E logo em seguida, às 21 horas, o JTT Indigenista, que é uma série com 68 episódios tratando das questões indígenas no Cone Sul do Brasil. A todos e todas, meu muito obrigado pela paciência, de estar aqui conosco. Obrigado ao Paulo, ao Sérgio, ao Feitosa, companheiro Tiago que está aqui conosco, a todos que estão aqui conosco e a população de Bahia em especial e da Paraíba. Muito obrigado. Só para fazer um registro, companheiro Tiago, que estava, porque se ele não estiver assistindo, pensar que ele está aqui, estava. Verdade. Forte abraço a todos, até a próxima, que Deus possa nos abençoar cada vez mais. E aí a gente está aqui fazendo essa conversa, vamos ter outras e outras e outras. Até mais, tchau, tchau, galera. Número 2022.